Gente, é bem importante, primeiro, eu sei que muitas pessoas ficam com dúvidas sobre isso, até vou questionar a doutora Anitta, e se vocês quiserem anotar, porque eu sempre digo, eu sou old school, né, doutora Anitta, eu tenho tudo aqui. Eu tenho minha mãozinha com a canetinha, que já fica aqui do lado do computador, para não esquecer, e o caderninho para anotar as coisas, porque toda vez que tem algo que eu preciso relembrar, eu gosto de escrever. Então, gente, quem quiser pegar papel e caneta para anotar, eu vou perguntar para a doutora Anitta agora, qual é o primeiro passo que a empresa precisa fazer na hora de contratar um empregador por H2B? O primeiro passo agora você me pegou, porque o primeiro tem vários primeiros passos, né? A empresa precisa se organizar. Então, a empresa precisa ter os 3 últimos anos de imposto de renda. A empresa precisa ter uma relação de quantos funcionários ela tem no payroll, né? Esse é outro detalhe. E se a empresa não tiver muitos funcionários no payroll? Vamos supor que ela tem um funcionário só no payroll, mas ela tem de W9, sei lá, 20. Então, aí a gente sempre fala que isso é um trigger de auditoria. Sempre falo que a auditoria não quer dizer que o processo vai ser negado, mas isso é uma coisa que vai chamar realmente a atenção do Departamento de Trabalho, que essa empresa nunca contratou ninguém, ela não tem nenhum funcionário, e agora o primeiro funcionário vai de quebra ser um imigrante. Por um lado, isso realmente a gente tem visto resultar em auditoria, por outro lado, não é tão, eu digo que não é tão fora da realidade, porque realmente o mercado de trabalho tem uma escassez de pessoas para trabalhar aqui, qualificadas, então não seria tão estranho. Agora, tem que estar preparado para uma auditoria, eu tenho que estar preparado para minimamente ter algum questionamento em algum momento do processo. A empresa precisa apresentar bank statements nesse processo, no caso, os extratos bancários? A princípio, não. Não. A princípio. Só os tax returns, o imposto de renda especificamente. Só os tax returns, porque é uma coisa que a gente, né, que o advogado, qualquer advogado que vai fazer um trabalho um pouquinho melhor, ele vai querer ver isso antes de começar o processo. A gente chama isso de due diligence. Ou seja, eu examinei minimamente, eu acredito no potencial da empresa de conseguir o LC. Se a gente nem olha e já começa o LC, porque como que a gente começa sempre um LC com prevailing wage determination? Qual é a vaga? Né, o empregador vai escrever minimamente e a gente faz uma troca, claro, mas o empregador vai me dar pelo menos um esboço da vaga. O que essa pessoa vai fazer? Quais são as qualificações que essa pessoa precisa? E a gente vai polir aquilo ali, né, de acordo com o que a gente acredita que cabe, tentar classificar isso, né, de acordo com o SOC Code, e aí ver quanto que a pessoa ganha em média. Ou seja, quanto que uma pessoa que vai exercer aquela função dentro daquela área geográfica vai ganhar. E aí a gente manda isso para a imigração, e a imigração não, o Departamento de Trabalho, demora meses e meses e meses e meses para minimamente avaliar isso e falar, ok, você viu certo. Então, essa é a primeira parte. Então, a gente não está realmente olhando o financeiro da empresa, nem nada. Mas por que eu vou gastar 6 ou 8 meses do meu cliente fazendo isso se eu sei que a empresa vai agarrar lá na frente porque não tem imposto de renda? Então, é por isso que a gente tenta examinar bem no início. Agora, uma outra pergunta. E se a empresa ela é recente, ou seja, ela tem só um tax return declarado? Tudo bem, ela é recente, ela só tem um tax return. Agora, se é uma empresa de muitos anos, ela tem que ter mais. Se a empresa é recente ela está trabalhando com perda, já fica mais difícil conseguir um LC. A gente vai ver se essa empresa tem assets. Vamos dizer que essa empresa, então, talvez tenha um prédio pago, ou tem, enfim, né? Então, ou tem vários veículos, enfim, a gente vai dar uma olhada em que ela tem assets se ela não tem cash disponível. E se a empresa recém abriu, vamos supor, a abertura dela foi em outubro do ano passado, outubro de 2022, a gente está falando de 3 meses, né? Aí sim a gente tem que pensar em assets e em cash. Então, quanto que tem na conta da empresa? Aí sim eu vou querer olhar os bank statements da empresa, porque vai que essa empresa tem realmente 400 mil, 500 mil ali, né, no bank statement, ali na conta. Então, sim, alguma coisa, a gente tem que provar sempre a ability to pay. É bem básico esse conceito, mas a empresa tem como pagar o imigrante, ou essa empresa está vendendo um emprego, o imigrante vai pagar para trabalhar como realmente uma manobra para se legalizar. É isso que a imigração não quer ver.
Exatamente, por isso a importância, gente. Por isso que eu digo assim, nessa questão de documentação da empresa, porque eu sei que muitos brasileiros acabam abrindo empresas principalmente empresas de construção e de limpeza, né? A gente tem muitos empreendedores brasileiros nessas áreas aqui nos Estados Unidos. Muito forte. Muitos mesmo. Principalmente Flórida, East Coast, né, em geral, Flórida, New Jersey, Massachusetts, né? Essa região é muito forte, muitos imigrantes empreendedores na área de limpeza e na área de construção. E aí muitos querem saber justamente isso, como é que eu faço para contratar, então, um imigrante, né? Principalmente, vamos supor, a pessoa tem uma obra gigante para fazer e não está conseguindo mão de obra suficiente. Então, precisa acabar contratando mais imigrantes nesse caso. Então, é importante eles entenderem também esse passo a passo, e principalmente, se for uma empresa recente, vai ter que ter dinheiro na conta. Se for uma empresa mais antiga, tem que apresentar os últimos 3 impostos de renda. Ou, se for uma empresa recente, mas que tem pelo menos um imposto de renda declarado, apresenta aquele mais ainda também a questão do dinheiro. Então, realmente, a empresa tem que provar que ela tem fundos suficientes para poder adquirir esses funcionários. Porque tem muita empresa que realmente tem aquela... eu falo que é a contabilidade. Gente, a voz ainda está falhando, desculpa, eu estou melhorando. Está bem melhor. Está bem melhor, mas ainda dá essas falhadas. Mas vamos lá. O que acontece? Tem muita empresa que o contador, digamos, é um pouco criativo e termina com perda. Então, a empresa não tem cash, não tem cash na conta, não mostra ganho, né? Tenta deduzir tudo que pode e que não pode, né? Está fazendo o Donald Trump do imposto. Não dá para fazer isso e contratar uma pessoa. Então, se você está trabalhando no negativo, está trabalhando na perda e não tem assets, fica bem complicado a gente conseguir uma LC. E se o imigrante que é dono dessa empresa, né, de construção, o que tem muito também aqui, né, o imigrante que é dono de empresa de construção ou de limpeza, mas ele também já está fora de status, ou seja, ele não consegue se legalizar, mas ele quer trazer funcionários para trabalhar com visto de trabalho. O dono, por mais que seja empresa, pessoa jurídica, o dono, pessoa física, pode atrapalhar ele estando ilegal para contratar imigrantes? Porque você está se entregando ali para o departamento de trabalho, você está se entregando para a imigração. Ou seja, tendo qualquer tipo de auditoria e perguntando o status legal, não só de todos os seus funcionários, mas também o seu, você corre o risco de uma deportação ou de ter uma multa muito alta dentro da sua empresa. Perfeito. Acho que é bem importante também a gente esclarecer sobre isso, porque muitas pessoas também falam, nossa, Dani, eu tô fora de status, eu não sabia realmente, eu não fui atrás de mais opções de vistos na minha época, mas eu sei que tem muitos imigrantes que estão chegando e que eles ainda têm condições de ter um visto de trabalho aqui, eu gostaria de ajudar, até porque eu tô precisando de mão de obra. Só que o problema é que eu estou já fora de status aqui, então não sei se isso atrapalha ou não. Então já fica aí a dica da doutora Anitta, pode ser que você se coloca realmente numa situação, né, desfavorável para você em questão de imigração, nesse ponto. Exatamente, porque assim, não tem como a gente trabalhar num processo contando com a desatenção da imigração. Fala assim, vai que eles não olham, a gente realmente fica cada vez mais desconfortável trabalhando com aquele vai que cola, né? Não tem como fazer isso, porque está colocando uma coisa muito grande em risco. E você já viu casos como esse, de imigrantes que foram imigrantes que estavam fora de status, donos de empresa aqui nos Estados Unidos, que queriam contratar imigrantes com visto de trabalho e acabaram sendo deportados? Eu já defendi um caso da Califórnia, sim, foi o dono de um restaurante e ele tentou fazer, né, um EB, mas ele já tinha 20 pessoas ali trabalhando realmente com social, né, e deu um problema muito grande, e ele também estava fora de status, então foi um caso bem complicado, tanto em relação a negociar a multa com o departamento de trabalho, quanto em relação à imigração. Nossa. Como eu fui no início da minha carreira, eu acho que eu tive muita sorte, porque bem no início da minha carreira eu só era contratada para processo muito bucha, ninguém me dava nada fácil para fazer, gente. Era só assim, deu errado, assim, explodiu, deu tudo errado, vai e tenta consertar. Então a gente fez isso, então é por isso que às vezes não, quase nunca eu sou ousada naquela, vamos mandar e vamos ver o que dá, porque eu sei muito bem quando dá errado o que acontece. Eu acho que o risco é muito grande mesmo, viu, gente? Ainda mais como eu sempre falo pra vocês, a gente nada, a gente não quer morrer na praia, né? Ninguém quer morrer na praia, na verdade.